Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Legado Cultural. Eu sou o João, tô aqui com o Pedro hoje e a gente vai muito além da folia e da festa, falar sobre a geopolítica no carnaval e a história dele. É isso mesmo, João. A gente vai conversar sobre como o carnaval chegou no Brasil, que movimentos inspiraram o carnaval nosso brasileiro e se o carnaval brasileiro é o mais famoso do mundo. A gente acha que o carnaval começou aqui no Brasil, mas na verdade ele tem raízes históricas, gravadas na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Eles eram para ser um ritual para os deuses Dionísio e Baco. E olha que curioso, eles começaram como um ritual pagão, mas ao longo do tempo o cristianismo adaptou eles como um feriado católico mesmo. E ele ficou ligado ao Quaresma, que é aquele feriado de jejum antes da Páscoa. Na verdade até tem uma origem no nome dele, Carnis Lavari, no latim. Significa como se fosse se afastar da carne, por ser o último momento de festas e bebidas antes da Quaresma, que é um período de restrição. O carnaval chegou no Brasil pela origem dos portugueses colonizando o Brasil. O nome era intrudo, era uma bagunça generalizada, tacavam água, farinha nos outros e até lama. E foi no século XX que a nossa festa ganhou a cara que ela tem hoje. Foi com a mistura dos povos portugueses, dos indígenas e dos africanos, que inclusive o ritmo e essa animação africana que deu origem ao samba, que se misturou e fez com que ela se tornasse única, na verdade. E tem mais, os desfiles de escola de samba, com essas músicas e carros alegóricos, só foram chegar em 1930. O carnaval no Brasil é conhecido por ser um dos mais icônicos do mundo. Só que, apesar disso, o Mardi Gras nos Estados Unidos é o mais famoso. É verdade, o de Nova Orleans. O carnaval de Nova Orleans ele é muito diferente do carnaval brasileiro por conta da sua origem, que vem da colonização francesa. E tem países como a Bolívia, o Chile, a Colômbia, a Espanha, a Itália também, que são carnavalescos, por mais que quase ninguém saiba. E o de Veneza, inclusive, é conhecido por suas máscaras luxuosas, enquanto de Barranquilha, na Colômbia, tem os ritmos caribenhos e indígenas também no meio. Agora, e quando a gente pensa na visão estrangeira sobre o nosso carnaval, apesar de ter sim uma visão boa de pessoas imaginando o ritmo, as músicas e a comemoração, ainda há muito preconceito sobre a visão brasileira assim, do carnaval. Eles pensam que é muito exagerado, que é só apenas excessos, bebidas e conteúdo sexual, o que é uma vergonha, pra ser sincero. Dá pra gente ver como a cultura se manifesta de forma diferente em vários países, como essa festa é também diferente em outros países. E aí, curtiu essa conversa sobre o carnaval? É mais complexo do que parece, né? Essa festa continua a evoluir cada ano, e se você quiser ver mais episódios como esse, segue o Legado Cultural no Instagram e compartilha com seus amigos. Até a próxima e bom carnaval! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Pedro. E eu sou o Vinícius. E hoje vamos falar sobre o que aconteceu na nossa escola e região do carnaval. Nós vamos relembrar os momentos que ocorreram na nossa escola e discutir principalmente sobre a segurança no carnaval, afinal é tudo brincadeira. E também vamos falar sobre os cuidados e o impacto do carnaval na nossa economia brasileira. Claro. Além da diversão, o carnaval abriu brecha para muitas discussões. Afinal, ocorreram várias denúncias para a cabine de Lais e o serviço comum da Polícia Militar. Além disso, o carnaval tem um impacto significativamente grande na economia brasileira, movimentando bilhões. E além da economia, o carnaval também tem um grande impacto cultural. Ele fortalece em escolas de samba, blocos, entre outros. Aqui na região, o evento do carnaval cresceu muito, tendo eventos para todos os tipos de gosto e pessoas variadas. Com o carnaval de 2026 prometendo ser ainda maior. O 108 e 109 estão ligados a todo o ano. Então, se você presenciar ou sofrer um assédio, denuncie, pois a luta pelo carnaval seguro vai além das festas. Terminamos mais um episódio do nosso podcast. Segue e compartilha. Até a próxima, pessoal. Até mais! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Júlia. E eu sou a Thalita. E hoje a gente veio falar sobre um assunto muito importante no carnaval, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Sabendo que o carnaval é uma das festas mais aguardadas do ano, por ser um momento de muita música, muita dança e muita alegria. E com isso as pessoas, obviamente, querem aproveitar ao máximo.
mas elas acabam esquecendo de tomar os devidos cuidados com a saúde. Então nós viemos falar aqui um pouquinho para vocês sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Bom, eu vou começar com o HIV, que ele é transmitido por fluidos corporais, como o sêmen e o sangue, e geralmente por relações sexuais desprotegidas. Ele enfraquece o sistema imunológico e, se não cuidado, ele pode evoluir para AIDS e ele não tem cura, mas é tratado com medicamentos. E a gonorreia, ela é uma infecção sexualmente transmitida e seus sintomas incluem dor ao urinar e secreção, mas muitas vezes podem ser assintomáticos, especialmente em mulheres. Se não tratada, pode levar a complicações como infertilidade e o tratamento é feito com antibiótico. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível por uma bactéria. Ela se manifesta em estágios. Então, ela se inicia com uma pequena úlcera indolor e conforme ela vai evoluindo, ela se transforma em erupções que aparecem na pele, causando muita dor. E se não tratada, ela causa danos gravíssimos nos órgãos. E os antibióticos usados são muito fortes, como a penicilina. A herpes é uma infecção causada por um vírus, o herpes simplex, que causa feridas dolorosas na região genital e ao redor da boca. Ela é transmitida por contato direto com lesões ou secreções por uma pessoa que esteja infectada. Embora não tenha cura, pode ser tratada com antivirais. E por isso, nunca é demais reforçar o uso de preservativo, né? Tanto masculino quanto feminino, que afinal ele é o único que pode prevenir esses DSTs. Isso mesmo, as pessoas elas estão tão distraídas com esse momento de folia que elas esquecem da importância dos preservativos. E ele é importante até mesmo para prevenir uma gravidez indesejada. Sim, o preservativo ele atua como uma barreira física, impedindo o contato direto com os fluidos corporais infectados, o que reduz muito drasticamente o risco de infecções. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre outro risco que muitas pessoas talvez nem imaginem, que são as doenças transmitidas pela saliva. A saliva, ela é um meio de transmissão de germes e vírus direto com o nosso corpo. E isso pode parecer inofensivo, mas a realidade é que a transmissão de doenças como herpes, mononucleose, hepatites virais, doenças respiratórias como gripes e resfriados pode ocorrer por esses simples gestos. Isso mesmo. E para evitar esses riscos, a dica é muito simples. Não compartilhem o canudo com as pessoas. A sua saúde deve ser sua prioridade. Cuide de você e das pessoas ao seu redor. Foi isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante e que vocês possam se prevenir nos próximos carnavais. Oi, pessoal. Eu sou a Thalita. E eu sou a Manuela. E hoje nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre a história do carnaval, essa festa tão tradicional e alegre. Vocês sabiam que o carnaval tem origens antigas? O carnaval tem origens antigas. E essas origens se iniciaram na Grécia Antiga e na Roma Antiga, onde eram festivais feitos ao deus Baco. Então se chamava bacanais, se não carnaval. E aí esses eram comemorados sempre no começo da primavera, assim que estava chegando ali. E ele é o deus da fertilidade e do vinho. Então eram sempre com bastante vinho e bastante felicidade, bastante alegre, bem vibrante. Isso mesmo. Por conta disso, essas festas eram consideradas pagãs. Mas quando o cristianismo chegou, essa festa incorporou muito das tradições cristãs. Então começou a ser um período de preparação para a quaresma, uma festa de preparação para a quaresma, que é um período de jejum e reflexão, onde as pessoas desprendem de muitos prazeres, como por exemplo a carne. Exato. E aí tudo se começou a popularizar na Europa quando começou a Idade Média e o Renascentismo. Porque aí eles já estavam mais liberais e aí já estava começou a se popularizar em todo, e todo mundo começou a fazer esses festivais que ainda eram chamados de bacanais e que eram comemorados com ainda mais alegria. Isso mesmo. Com a chegada dos africanos e indígenas no Brasil, eles trouxeram muito da sua cultura, dos seus rituais e das tradições. Principalmente os africanos, que trouxeram a música e a dança, que até hoje continua sendo um sucesso no Brasil. E os indígenas trouxeram as fantasias, as máscaras e as pinturas, o que tornam o carnaval uma festa muito diferente de todas as outras e muito aguardada. Exato, os indígenas contribuíram muito para isso, para o nosso carnaval acontecer. Só que, de fato, o carnaval só começou a crescer no Brasil, chegar no Brasil
em 1723, onde ele chegou e aí sim começou a se popularizar. E ainda com os toques indígenas, começou a ter as fantasias, eram fantasias exuberantes, com muita cor, assim como a Tatá já falou. Isso mesmo, os desfiles eles ficaram muito famosos, principalmente por ter toda essa animação, né, que o povo indígena trouxe com as fantasias, as roupas. E essa mistura, né, de culturas dos africanos trazendo a dança fez com que isso fosse um sucesso e continua sendo um sucesso até hoje. Os blocos de carnaval, que o samba, os carros alegóricos, eles são muito aguardados no Brasil por ter essa energia única e Exatamente. E é isso que faz o nosso carnaval ser o nosso carnaval, né? O Brasil que é um país cheio de misturas, cheio de imigrantes. E tem gente, como a Tata falou, tem muita gente que aguarda ansiosamente o carnaval e que espera assistir pela TV também, né? Porque tem bastante canais, acho que a maior parte deles transmitem para que todos possam assistir, porque é algo muito especial para todos nós. E é isso, gente. Até o próximo. Oi pessoal, eu sou a Maria Júlia. Eu sou a Manu. E hoje a gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante no carnaval, que é como curtir as festas de forma saudável, sem prejudicar o nosso corpo, né? A gente sabe que durante as festas muita gente prioriza a bebida e acaba esquecendo que nem sempre a gente precisa disso para se divertir e esquecendo o que são os efeitos que isso causa no nosso corpo, né? Exatamente. Algumas pessoas acreditam que o álcool não é tão nocivo assim, mas na verdade ele é muito nocivo e ele tem várias consequências e algumas delas são que dá bastante dor de cabeça, bastante dor de estômago e sono também. E como com aquela muvuca do carnaval, aquele burribuba, você não pode ficar vulnerável no meio, né? Não precisa disso. E tem uma boa notícia, né? Que dá pra aproveitar as festas sem a bebida, né? E você sabia que existe bebida com baixo teor alcoólico? Só não sabia. Sim, a Bavária e a Brahma tem 0,0% de álcool. E dá pra curtir com responsabilidade e sem prejudicar, né? Sim, não tem necessidade, né? Outra coisa também que a gente precisa cuidar é muito da alimentação. A gente precisa cuidar da alimentação. Antes de sair pro carnaval, pra essa folia, é sempre importante a gente fazer alguma coisinha pra comer, mesmo que leve, mas que seja com bastante nutrientes, né? Alguns alimentos são iogurte natural, arroz integral, batata doce e frutas, que são ótimas para isso. E com certeza, e para ajudar também a evitar a ressaca do dia seguinte, a dica é beber bastante água antes de dormir. E se você já tiver com ressaca, é você evitar o álcool e o café e priorizar chás como o chá de boldo ou de hortelã, que ajuda muito. Sim, ajuda demais. Falando nisso, também quero começar a passar uma receitinha, né? Que essa primeira é de salada de fruta. Salada de fruta é ótimo, ainda mais esse calor precisa de refrescar, então dá pra gente se manter hidratado e com as vitaminas, né? Pra fazer, é só você pegar as frutas de preferência, mas que tenha morango, uva, frutas que têm bastante nutrientes, que são ricas. Por exemplo, a maçã e a banana. E aí, por um caldinho, você pode fazer um suco de maracujá, você pode fazer um suco de laranja, deixa por um tempo na geladeira, come de dia, que fica uma delícia. E outra opção prática e saudável também é o iogurte com mel e granola, que você coloca o iogurte numa tigela, coloca um pouco de mel e granola se você quiser uma opção crocante. Isso é ótimo para o café da manhã ou até mesmo para uma opção mais nutritiva e rápida. Sim. E também para colocar assim um alface, um tomate com o pão, para ter alguma opção assim de verdura, né, de legume. E aí você também pode fazer para rechear um franguinho desfiado, mistura ele com alguns temperos, um pouco de requeijão e coloca, fica uma delícia também. Sim, verdade. Então, pessoal, a dica é: aproveite o carnaval com moderação, cuide da alimentação, hidrate-se e beba com moderação ou prefira com baixo teor alcoólico. Exatamente, foi isso. Até o próximo carnaval. Olá pessoal, eu sou o Bruno. Eu sou o João. Hoje a gente vai falar sobre o assédio no carnaval. O carnaval é um sinônimo de festa, alegria e diversão. Só que também é uma data pra gente se preocupar e prestar atenção no assédio sexual que ocorre muito nessa data. É isso mesmo. Infelizmente, os números mostram que o assédio ainda é um problema sério nessa época do ano. No carnaval de 2024, por exemplo,
Para se ter uma ideia, o canal Disque 100 registrou mais de 73 mil violações com base em mais de 11 mil denúncias. E um estudo do Locomotivo, do Instituto Locomotivo, junto com o Question Pro, revelou que metade das mulheres já sofreram assédio sexual no carnaval e 73% tem medo de sofrer pela primeira vez ou pela segunda vez. Mesmo aquelas que nunca foram vítimas, já viram ou conhecem alguém que sofreu com isso. Para você ver como isso é generalizado e afeta a curtição de muita gente durante a folia. O que é considerado assédio no carnaval? Quando a gente fala de assédio, a gente não está falando apenas de brincadeira ou uma confusão. Em vez de forçado ou um toque sem consentimento, já é considerado um crime e pode levar até 5 anos de prisão. Isso mesmo, não é não. Se uma pessoa falou que não, qualquer insistência já ultrapassa o limite do respeito. O carnaval é para ser uma festa e não um espaço de violência. E como a gente denuncia e busca ajuda? Bom, para garantir mais segurança para as mulheres, foi criada a Cabine Lilás, que é um serviço da Polícia Federal, da Polícia Militar, e é disponível pelo telefone 190. Desde que começou a funcionar, o programa Lilás, ele já atendeu mais de 4.800 mulheres na capital. Além disso, ofereceu mais de 2.800 orientações sobre medidas protetivas e ajudou na prisão de mais de 84 pessoas. Dessas 84, 23 ainda estão presas. Isso significa que, em média, a cada 15 dias, um agressor é preso pela Polícia Militar por descumprir decisões judiciais. Isso significa um avanço importantíssimo quando o assunto é a violência de gênero. Combater isso. Bruno, como que a gente age em caso de assédio? Bom, se você presenciar ou for vítima de assédio durante o carnaval, tem várias formas de você denunciar. Uma forma aí na delegacia, você pode ligar 190 ou ligar o número 180, que é a Delegacia da Mulher. E denunciar é um passo essencial para combater esse problema e garantir um carnaval mais seguro para todo mundo. Bom, e o carnaval deve ser um espaço de respeito e alegria para todos. Então vamos juntos fazer dessa época do ano um espaço melhor para todos. E se você estiver na folia, lá no carnaval e presenciar algum tipo de violência contra a mulher, ajude, denuncie e apoie essa vítima. A diversão de um não pode ser o sofrimento do outro. Respeito e segurança andam juntos. E bom, pessoal, esse aí foi o podcast de hoje e muito obrigado a todos. Até a próxima. Eu sou a Manuela. Eu sou a Poliane. E a gente vai falar sobre direito, que é uma pauta super importante depois do carnaval. O carnaval é muito grandioso, uma comemoração imensa, que vai muita gente pra rua e tal. E aí o que acaba acontecendo é que tem muitos crimes, na mesma proporção de felicidade e alegria que nós sentimos no carnaval. E aí as pessoas acabam não entendendo muito e tal. Então hoje eu e a Poliane viemos aqui pra falar um pouco mais sobre isso, né? Isso. Eu trouxe alguns dos que mais acontecem durante o carnaval. O primeiro é o furto e o roubo, que por ser um lugar com muitas pessoas, muita gente junta, trombando uma com a outra, acontece de, às vezes, a gente achar que foi sem querer, que eu perdi no meio da festa, mas que a gente sabe que não foi, né? Muita gente só vai notar que perdeu alguma coisa quando vai realmente usar. Por exemplo, o celular, que rouba muito celular, carteira. A pena é de 4 a 10 anos de prisão quando denuncia, porque geralmente as pessoas sentem medo de denunciar, sente esse receio de tipo, não vai acontecer nada, não vai adiantar nada ir lá e denunciar pra delegacia. Ou por não saber, né, também como foi a pessoa. Exatamente, não saber descrever quem que foi, né, porque é muita gente, a gente não sabe. Também tem a importunação sexual, tá acontecendo muito ultimamente, principalmente com as mulheres, que pelo mesmo motivo do roubo, por ter muita gente, a gente acha que foi sem querer. Tipo, esbarrei sem querer na pessoa, passei sem querer. E não foi sem querer, sempre tem aquela maldade no fundo. A gente entende, né, como sem querer. Tem a pena de 1 a 5 anos de prisão. E tem uma lei que surgiu agora que é a Lei 14.188, que foi criada em 2021 para prevenir esse tipo de coisa. Exatamente. E também vale ressaltar o crime de menor de idade, né? Porque a gente acha que é menor, não vai ser preso mesmo, pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Os menores, eles recebem uma punição, que eles são reeducados para viver socialmente de novo depois de um tempo, e que eles
eles vão ter uma punição, eles vão receber uma lição, né, tipo, de como viver socialmente. E o último que eu separei foi a agressão e a violência, que acontece muito também, não só física como verbal, no roubo também, nos outros crimes que eu falei. Quando a pessoa vai até a outra, sempre tem alguma ameaça, tipo assim, no caso do roubo, me passa ou eu posso te machucar, alguma coisa assim. E também surgiu a lei agora que... E por fim, que é a Lei 13.718, né? Sim. Uma coisa que eu já estava até me esquecendo de falar é o discurso de ódio que certos grupos têm sofrido demais em carnaval ou em coisas grandiosas como o carnaval, né? Que é o grupo racial, né? Que as pessoas têm muito ódio, infelizmente o racismo estruturado, né? Também tem as mulheres que são super alvo, mas ultimamente os maiores alvos disso é o grupo LGBT, né? Felizmente acontece no dia de hoje, né, gente? Mas enfim, que o próximo carnaval vocês consigam curtir sem nada ter acontecido. Espero que esse também não tenha acontecido. Saibam sempre da importância e do direito que você tem.